Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de impaciência e paciência. É diferente do que nós falamos na última vez, que era tolerância e intolerância. Tem algumas coisas em comum, mas tem muitas diferenças. Impaciência, definição: estado ou condição de impaciente, falta de paciência. Incapacidade para sofrer sem se desesperar ou para suportar algo molesto ou incômodo, e resignação. Então aqui é a pessoa que ela realmente ela não suporta esperar, né? Ela é impaciente, tem que ser tudo muito rápido, né? Desejo de que tudo aconteça imediatamente. A pessoa não tem paciência para esperar. Dificuldade de tolerar os erros ou limitações dos outros. Isso aqui é muito importante, né? Nós todos erramos. E às vezes a pessoa muito impaciente, ela não tolera, às vezes com os próprios filhos, né? Pode fazer alguma coisa, vai, mas não, tá errado, faz de novo, pensa direito. Então, assim, a gente tem que tentar buscar essa paciência para poder ouvir. Quem é muito impaciente não ouve, né? Irritação fácil, ansiedade diante das provas da vida, deseja que a dor ou problema termine rapidamente. A impaciência nasce do desejo de controle. A gente deseja esse controle, mas nós não temos esse controle. Tem coisas que não estão nas nossas mãos, né? Qual que é a diferença de intolerância e impaciência, que foi o nosso tema no último domingo que nós conversamos, né? A intolerância é intransigência, tudo tem que ser como eu quero e do meu jeito, né? Lembra aquelas figuras que um ficava discutindo até acabavam se agredindo, né? A impaciência não tem a ver com a intransigência em relação ao outro. É a pressa, né? E tudo tem que ser no meu tempo. A pessoa impaciente, ela não tolera esperar. Se ela está com uma pessoa que é muito lenta, né? Que tem pessoas que são bem lentas, né? Até para falar, fala devagar. A pessoa muito impaciente, ela vai se irritando, né? Muitas vezes ficamos contrariados e impacientes quando não concretizamos o que queremos, deixando-nos levar pela irritação que envenena nossa alma. Ficamos estressados, favorecendo um desequilíbrio energético e estados adoecidos no corpo e na alma, que é essa ansiedade elevada e gera hipertensão, depressão, né? Então, não posso esperar. Estou perdendo tempo. Corre que você está atrasado. Como você come devagar, tem pessoas falando assim, né? Às vezes o pai fala assim para os filhos também. Anda mais depressa, quero esse serviço para ontem. Tempo é dinheiro. Convertemos na sociedade no mundo do já. Não podemos esperar amanhã. Então parece que existe uma urgência em tudo. Isso é muito importante, gente. Nós todos, de alguma forma, estamos um pouco mais acelerados, não estamos? É muito estímulo, né? Às vezes essa coisa do celular que entrou, as notícias rápidas, está tudo muito rápido. Então isso aqui vai fazendo com que a pessoa vai ficando mais estressada. Isso pode fazer mal para a própria saúde, né? E aí você tem que pensar como que você lida, né? Se a pessoa come devagar, é o correto, né? É o correto comer devagar. Mas às vezes você está com pressa e fala assim, come depressa, filho, que nós estamos atrasados. Às vezes não fala assim para ir na escola. Você chega, você estuda à tarde, né? Ou não tomou café da manhã ainda, rápido, né? Então, assim, tudo isso vai gerando estresse, tanto nos pais quanto nos filhos, né? Quando nos sentimos impacientes, é necessário questionar qual é a origem daquele estado e analisarmos nossa reação. O que nos intranquiliza? Será que meu estado é coerente com a situação vivida? O que eu ganho ficando irritado? A gente tem que poder se questionar, não é? Porque tem pessoas que ficam o tempo inteiro se irritando muito facilmente. Acabou a luz, já fica irritado, né? Vai pegar uma vela. Então, assim, para qualquer coisinha, a pessoa vai ficando numa situação negativa, né? E sofrendo com isso. A situação vai mudar pelo meu estado de desequilíbrio? Não, né? Acabou a luz. Aguenta, espera, acende uma vela, espera voltar a força, né? Então, aí tem, às vezes, crianças que são muito impacientes. E, às vezes, tem crianças que são muito impacientes porque os pais, às vezes, também são muito impacientes. E começam a cobrar muito. Tem criança que fica nervosa, que bate na cabeça, né?
tenta quebrar as coisas. Nós estamos na geração impaciência. O mundo atual valoriza a velocidade, favorecendo que nos tornemos imediatistas. A facilidade e rapidez da comunicação virtual cultiva a impaciência. Somos levados a adquirir um ritmo frenético que nos estressa. Eu quero agora. Isso é muito importante, né, gente? Essa geração, no fundo, é de todos nós, né? Nós vamos ficando muito imediatistas, as coisas estão muito fáceis e muito rápidas. É tudo muito rápido. Parece que faz com que a gente continue nesse momento, nesse processo mais frenético, né? Eu quero agora. Falamos ou enviamos mensagens enquanto caminhamos. Já viram pessoas fazendo assim? Porque é assim, para ser zen, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, se eu como, eu como. Se eu ando, eu ando. Tem pessoas que andam, vão lá no Tangará, fazer caminhada, com o celular na mão. Então vai andando e observem isso, gente. Isso está muito forte, né? Faz uma coisa de cada vez. Se começa a fazer muitas coisas de uma vez, a pessoa vai ficando mais ansiosa, né? Então, nós somos levados a adquirir esse quero agora. Falamos ou enviamos mensagens, né? Fazemos isso até mesmo quando estamos tomando um café com outra pessoa. Isso até falta de educação, né? A pessoa tá, vamos tomar um café juntos? Vamos. A pessoa fica com o celular. Ela fica olhando para o celular. Gente, se é para tomar um café juntos, desliga o celular. Ninguém vai morrer. Nós somos uma época, eu sou de uma época que nem tinha celular lá atrás. Ninguém morre. Vai tomar um café com a amiga? Fica com a amiga, olha nos olhos. Às vezes tem pessoas conversando num restaurante, cada um olhando para o seu celular, né? Nem olha para o outro. É sério isso, né? Então, por que não nos ensinaram a esperar? E a tecnologia facilita que tudo seja para já. Acreditamos que podemos adiantar o amanhã e o que ocorre, na verdade, é a perda do presente. Porque se você quer correr, você não vive o presente. Está lá com seus filhos brincando. Fica lá, brinca com eles. Não, tem que correr, estou com pressa. Brinca um pouquinho, depois você vai. Presta atenção. A gente tem que parar de correr. O mundo está muito rápido, né? Isso vai gerando pessoas realmente mais irritadiças. Isso gera a síndrome do pensamento acelerado. Isso aqui quem falava é o Augusto Cury, aquele escritor, né? Que as pessoas o pensamento delas está o tempo inteiro rápido, acelerado. E isso dificulta um bem-estar, né? Tem um livro sobre isso. Então fica assim, ó, com a cabeça lotada, cheia de coisas, né? Algumas pessoas têm enxaqueca, dor de cabeça. Mas eu tenho tanta dor de cabeça. Não vive só no virtual, né? Fica só com o celular, com aquela telinha o tempo inteiro. Tem pessoas que almoçam com a televisão ligada. Uma vez atendi uma pessoa, eles tinham televisão até no banheiro. Eu achei assim, nunca tinha visto isso. Mas era uma pessoa que ela era o tempo inteiro ligada, até para lá fazer suas necessidades, ficava olhando para... Hoje, naquela época, não tinha o celular, né? Agora, hoje, não precisa nem pôr a televisão, né? Tem o celular. As pessoas impacientes perdem a calma facilmente diante das dificuldades e conflitos. Se irritam quando perde a conexão com a internet. Deixa cair a internet, né? Às vezes a pessoa está tão viciada naquilo, ela começa a ficar irritada, começa a andar, ir para cá e para lá. É como um estado de pós-droga, sabe? Que a pessoa fica com abstinência de você estar na internet, né? Com a conexão. Nos congestionamentos, a pessoa está tendo um congestionamento grande, começa a xingar, gritar. Não adianta, tem que esperar. Não faz alguma outra coisa, né? Faz uma oração, canta, faz alguma coisa mais leve, né? Então, pela pressa, até quando o sinal de trânsito fica vermelho. Tem pessoas que se irritam por qualquer coisinha. Ficou vermelho. Congestionamento, ainda nós aqui moramos no interior, né? Quem mora em São Paulo, ou a pessoa consegue desenvolver uma capacidade de paciência, ou a pessoa vai ficar doente, estressada, com pressão alta, né? O impaciente pensa muito pouco, age por impulso, que geralmente acaba trazendo prejuízos em sua vida social e pessoal. Então, é aquele exemplo que eu dei, né?
A pessoa não imagina o trânsito em São Paulo. Realmente isso às vezes irrita um pouco a gente, né? Mas não é uma coisa para a gente poder alimentar. Agora, quem mora em grandes cidades, eu acho que eles vivem muito mais estressados do que nós. Até pelo barulho, né? São Paulo tem um barulho constante. Nós aqui ainda temos um silêncio, né? O silêncio traz paz para todos nós. Né? Muitas pessoas aprendem a serem pacientes desde crianças. Quando os pais não frustram os filhos, acolhendo de imediato todos os seus desejos, eles vão crescendo com baixa tolerância à frustração. Gente, isso é muito importante. Às vezes os pais favorecem que os filhos vão ficando impacientes. Mãe, me dá aquele agora para... Ai, peraí, filho, já te dou. Não, espera. Primeiro você vai almoçar, você vai fazer a tarefa, depois você vai poder ver o seu desenho. Vamos pensar assim. Então, a gente tem que favorecer que a criança aprenda a esperar. Não fazer na hora, né? Então, ela vai ficando uma criança e vai virar um adulto impaciente que vai sofrer muito. Até aqui a criança, né? Tem que fazer a tarefa, ela não estava entendendo, vai ficando nervosa. Tem criança que puxa o cabelo, né? Tem pessoas que ficam tão nervosas, puxa o cabelo. Falta de tolerância, não consegue ter paciência. Não estou conseguindo fazer esse exercício, né? Calma. Amanhã você pergunta para a professora. Mas mãe, me ensina. Filho, esse aqui eu não sei fazer, né? Pode ser que a gente não sabe passar alguma coisa. Se a gente sabe, a gente vai ajudar. Mas a gente tem que ajudar o filho a não ficar tão irritadiço dessa forma, né? Precisamos educar nossos filhos para serem pacientes. Precisamos nos reeducar nossas emoções, para que possamos agir com mais calma, equilíbrio, de forma mais construtiva. Então, nós falamos um pouco dessa impaciência, agora nós vamos falar da paciência, que é a coisa mais importante para todos nós, né? Paciência, olha que interessante, é a arte de saber esperar. É uma arte, né? É uma coisa que nós temos que desenvolver dentro da gente. Quem não tem muita paciência tem que tentar fazer esse exercício. É um exercício, né? A paciência é uma atitude necessária para viver o aqui e o agora. Quer dizer, viver o momento, né? Ficar pensando lá atrás e lá na frente, né? Desfrutando do momento presente, vivendo, sentindo e sendo conscientes do tempo em que estamos. Para isso, é necessário cultivar atitudes que nos tornam presentes no momento em que estamos vivendo. Então, ser paciente, né, é essa arte de saber esperar. Essa arte de poder viver aquele momento por inteiro, né? Vocês conseguem viver sempre por inteiro? Ou vocês estão conversando e vem um pensamento intrusivo, vem alguma coisa que sai do lugar? Então, a gente tem que tentar trabalhar a paciência. Fazer meditação é muito importante, né? Isso ajuda. Vocês fazem meditação? Meditação é algo que ajuda muito a gente a desacelerar e fazer Tem meditações induzidas, tem só de música que você pode ficar num silêncio absoluto. Tem várias formas de você resgatar um estado de paciência. Como manter a paciência? Exercite o autocontrole diante de situações adversas. Busque ter paciência no trânsito. E não adianta ficar gritando. Fazer o quê? Está parado? Vai, canta, lê alguma coisa. Ou apenas faz uma prece, não faz nada, né? Filas no banco, supermercado. É interessante, a fila do supermercado às vezes está lotada, né? Aí você vê as pessoas fazendo assim, né? A pessoa ela tem pressa, porque ela tem o trabalho. Então ela começa a ficar impaciente. E isso é ruim, ela perde aquele controle, porque não vai adiantar ficar nervoso, né? Não consegue controlar as pessoas. Aceite que sempre existirão coisas que você não pode e nem deve controlar. Tem coisa que não está na nossa mão. Vamos aceitar, né? Ser paciente não é ser passivo, olha a diferença disso. Ser paciente é saber gerenciar a si mesmo com equilíbrio. Eu consigo lidar comigo, eu sou paciente. E isso requer atenção aos seus pensamentos, atos e palavras. Então, essa é a pessoa paciente. Então, o paciente não é aquele passivo, faz tudo que o outro quer. Ele apenas sabe o momento dele falar, o momento de ele realmente tomar uma atitude. Ele não tem essa pressa, não é? Nesse sentido, e por isso que ele não é passivo.
Aqui está um exemplo, né, de uma pessoa que consegue, não existe, né? Mas numa reunião, todo mundo discutindo, devem estar falando alto, tem um ali meditando, todo zen, né? Ele pode não estar assim, mas você pode estar numa reunião com pessoas exaltadas e se permanecer em silêncio. Porque numa reunião onde está todo mundo gritando, gente, não tem, isso acabou a reunião. Fechem a boca e fiquem quietos. Ou até levantem e vão embora. Porque sai da possibilidade da troca, não é? Preste atenção no modo como está levando a sua vida. Quais são os seus objetivos nessa existência? Você se exige perfeição? Se cobra muito das outras pessoas ao seu redor? Precisamos pensar sobre isso, né? Tem pessoas que são muito nervosas, elas vivem o tempo inteiro ali, falando no celular, brigando, nervosas, né? Vale a pena cultivar paciência, porque quanto mais sereno você estiver, mais possibilidades terá de obter um bom resultado. Além disso, poderá programar melhor o seu tempo e ser menos rude nas suas reações emocionais. Inclusive, aumentará a valiosa sensação de controle sobre si mesmo. Isso é importante. Tem pessoas que não conseguem, elas se descontrolam mesmo. Quem aqui às vezes grita muito ainda, né? O filho faz alguma coisa errada. Menino, vem lá comigo, estou atrasada. Então, assim, se a gente quer que o filho cresça em paz, sendo mais paciente, nós temos que ser os nossos modelos para eles, né? Então, procure situações que obriguem a esperar um pouco. Se o seu caso não for patológico, isso é suficiente para reeducar a espera. Então, é um treino mesmo, né? Bom, agora eu vou esperar porque eu conseguir, eu vou me acalmar, eu sei que tem uma fila, já vou preparado. Vou ficar, pense em alguma coisa, né? Relaxa um pouco. Então, isso ajuda muito para reeducar a espera. Vocês ficam muito nervosos quando tem que esperar? Longas filas. Vocês ficam? Às vezes a gente fica, né? Porque a gente está com o quê? Com pressa. Porque a gente tem um horário para chegar. Vamos supor que a pessoa tem que entrar às 8 no trabalho. E já é 10 para as 8 e tem uma fila enorme na frente dela. É difícil isso. Mas não tem jeito. Ou você sai da fila, ou você espera, faz o que tem que fazer, e depois se explica que teve que se atrasar. Ou sair mais cedo de casa. Ou sair mais cedo de casa. Mas se pegar uma fila, às vezes não adianta ficar irritado. Bom, eu estou aqui na fila. Ou eu vou embora, compro depois, ou eu fico aqui e chego atrasado. Faz uma escolha. E se chegar atrasado, você vai poder falar para a pessoa. Só que tem coisas e lugares que você não pode chegar atrasado. Aí você não faz aquilo e vai fazer outra coisa. Às vezes a gente tem que ter esse balanço, né? Saber realmente deixar a coisa mais leve. Sempre que se sentir impaciente, analise o que te incomodou e como você pode lidar da melhor forma nesse caso. Encontre soluções para os problemas, identifique pontos positivos e o que você aprendeu com tudo isso. Trabalhar dessa forma te ajudará aos poucos a ter mais equilíbrio, caminho do meio, conseguindo manter a paciência em situações adversas. O caminho do meio, né? A gente faz isso como uma ponte, está numa ponte. Essa ponte não tem corrimão. Se você for muito para a direita, e lá embaixo tem um abismo. Se for muito para a direita, você cai. O que é isso para a direita? Pode ser até uma rigidez de sua parte, uma coisa até boa, mas você cai. Você tem que manter o equilíbrio do que você precisa. Se você vai muito para a esquerda, você cai. Então é o caminho do meio. A gente tem que tentar buscar na nossa mente esse caminho do meio. Porque às vezes nós estamos sempre vivendo uma ponte aí. Então a gente tem que aprender esse equilíbrio, né? Para não cair diante das dificuldades. A mudança é um processo. Valorize os pequenos passos. Treine controlar suas reações impulsivas. Você passar por momentos onde quer extravasar. Às vezes é difícil no começo. Você fala assim, não vou mais gritar, não vou mais gritar. Põe na parede, né? Lembra que a gente falava, não grite, fale com amor. De repente você grita. Fala para o filho, não grita, né? Não grita gritando. Então, assim, você tem que, realmente, a mudança é um processo, mas você tem que pensar nisso. Segure, respira, pense em algo diferente, tenta manter o controle. Seja mais calmo, compreensivo.
Comemore as pequenas conquistas, né? Então a gente tem aqui as coisas do cérebro e do coração. Vamos manter esse equilíbrio, né? O emocional, o racional. Acho que tem que ter esse equilíbrio dessas duas coisas para a gente poder nos sentirmos melhor, né? Comece a desacelerar. Fale mais devagar. Ande mais devagar. Na verdade, eu ando depressa, né? Eu tenho um ritmo um pouco mais acelerado, não sei vocês. Tem pessoas que têm um ritmo muito, muito calmo, assim, que até irrita quem está junto, né? E quem está muito rápido, irrita quem está mais lento, né? Então, a gente tem que tentar, cada um tem um ritmo, né? Preste atenção, aprenda a respirar, né? Isso vai ajudá-lo a manter calma. Faça treinos diários de respiração, 5 minutos por dia. Inspire, vocês conhecem, isso faz na yoga, né? Inspira aqui, né? Isso ajuda, vocês é feito no yoga, isso ajuda você a acalmar. Inspira, não, relaxando, não, ok, você vai inspira, isso acalma também. Faça caminhadas, desenvolva o hábito de meditar, esvaziar a mente, buscando eliminar pensamentos tóxicos. Se coloque na agenda, tenha um tempo para si. Tem pessoas que não têm nenhum tempo para si, né? Divida os seus problemas, peça ajuda, conselhos, aprenda a se ouvir, a ouvir, escutar o outro. A gente tem que aprender. Podemos e devemos dividir nossos problemas. Às vezes tem um grande amigo, aí eu não vou falar isso para ele que eu vou encher ele vai ficar, mas é seu amigo. Você não gostaria de que um amigo te ouvisse num momento de dor? Amizade é para isso, a gente poder falar das coisas boas e das coisas ruins, acolher e ser acolhido. Então, essa troca é muito importante, aprender a ouvir, a escutar o outro. Lembra da escutatória do Rubem Alves, né? A importância de saber ouvir. Saber falar, mas a gente tem que ouvir. Escutar o outro. Quanto mais estamos leves, vemos a vida de outra forma e sabemos conduzir os problemas com mais tranquilidade. Aí vem a escutatória, que é do Rubem Alves, né? Ele fala assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Aprender a falar, né? Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Interessante, um curso de escutatória, né? Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz Alberto Caeiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Olha que importante. Para você enxergar, ver. Você está com tanta coisa, você não consegue realmente nem enxergar e nem ouvir. Parafraseio Alberto Caeiro: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma, que nós falamos, né? Você pode estar com a boca fechada quietinha e a cabeça está a mil, né? Aí você não vai ouvir ninguém. Daí a dificuldade, a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tenho um amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Contou-me da sua experiência com os índios. Olha que bonito isso. Reunidos os participantes, nos índios, ninguém fala. Há um longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar um concerto diante do piano,
ficam também assentados em silêncio antes. Abrindo os vazios de silêncio, expulsando todas as ideias, todos em silêncio à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, é os índios, né? Alguém fala, curto, todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos, pensamentos que ele julgava essenciais, são-me estranhos. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse a sua fala. Falo como se você não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você me falou, mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior. É pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. E assim vai a reunião. Olha que bonita essa escutatória. É isso, é devagar. Uma boa reunião não é aquela que todo mundo quer falar, um mais com o outro, um fala alto, levanta a mão e já fala. É aquela coisa que fica tensa. Uma reunião devia ser assim. Alguém falou, a gente já fala, bate e rebate, né? Peraí, você falou alguma coisa, Eric? Aí, pensando no que você falou, aí, normalmente você fala, já fala, não é assim? Difícil. Você tem que decidir. Não, a André fala alguma coisa, aí eu fico pensando, você não vai falar nada? Bebê, nós estamos tão acostumados a essa coisa rápida que você tira a capacidade de... Ouviram o que ele falou, né? Não dá para pensar. É isso mesmo. Para cultivar a paciência, é necessário diminuir o ritmo, se concentrar no presente e vivê-lo conscientemente, mantendo a segurança e a tranquilidade de que haverá um futuro, independente do que fizermos, e que tudo o que podemos fazer é preencher o presente com práticas saudáveis e atitudes positivas. Ser paciente é saber esperar que cheguem as oportunidades. Também é saber aproveitá-las no momento presente em que ocorrem, nem antes nem depois. Quem tem paciência, obtém o que deseja. Faça uma coisa de cada vez. Isso é ser zen, né? No capítulo do Evangelho, né, o 9, a paciência, diz assim: sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho, para serem instrumentos dos vossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Coragem, amigos. Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a censurar, enquanto que vós tendes do vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. E agora eu vou pôr um vídeo para a gente depois poder conversar um pouquinho. Só apertar aqui.
Não é ótimo esse vídeo, né? Então é isso. Vamos ter paciência. Vamos conversar um pouquinho? Vocês querem falar um pouquinho sobre o assunto? Som. 1, 2. Deixa eu trocar o microfone. Se ficar perguntando pessoas. Estão todos muito pacientes? Só um minutinho, gente. Eu assisti um vídeo essa semana da filha adulta já, assim, comentando com o pai, né? Pai, quero que você faça um exercício todas as vezes que você perder a paciência. Então, toda vez que acontecer alguma coisa, tipo, bateu o carro, você vai falar 3, tipo, ainda bem que aconteceu alguma coisa. Bati o carro. Mas ainda bem que eu tenho dinheiro para comprar outro carro. Ainda bem que eu tenho possibilidade de arrumar. Ainda bem que não aconteceu nada. Sabe? Então ela falou, você sempre tem que fazer um exercício de 3 ainda bem. E até mais um, né? Ainda bem que eu estou vivo, né? Porque podia nem ter dinheiro para arrumar um carro, mas opa, estou vivo. Exatamente, para continuar. Ainda bem que eu posso, né? Que eu tenho braço para ir trabalhar, ainda bem, né? Então, tipo, ela fala, sempre pensa nisso antes de você perder sua paciência, né? Então, meio que... Muito bom, isso mesmo. Pode falar. Eu acho que o que joga contra a paciência muitas vezes é o trabalho, né? A forma como a gente trabalha, porque muitas vezes no trabalho você primeiro lida, a hora que aparece o problema você tem que resolver ele. E com o tempo você vai vendo que você já tem que prever quando vai chegar o problema, aonde vai chegar o problema. Então eu acho que a grande armadilha que a gente vive disso tudo na vida da gente, muitas vezes ela vem até em decorrência do trabalho, porque as pessoas nos cobram também muito disso no trabalho, né? Essa agilidade, essa rapidez, essa solução imediata, a melhor solução, o melhor caminho. Então, a grande dificuldade que a gente tem, muitas vezes até de colocar em prática, né, esse exercício da paciência, é que a gente vive numa dificuldade muito grande na forma de executar, porque cada vez mais nós somos mais cobrados, cada vez mais nós somos mais exigidos, né? É isso mesmo, isso acontece. Só que isso para algumas pessoas, por exemplo, o meu trabalho não é estressante, porque eu trabalho sentada com o paciente, eu não tenho esse nível de estresse que você pode ter, outras pessoas têm quando tem coisas assim, bancários, né, que tem que fazer as coisas tudo rápido. Então, você tem que criar dentro de você um exercício para que aquilo é o seu trabalho, é o que te traz o seu ganho. Então, é uma coisa boa de você buscar não se estressar. Nem que você para trabalhar, você pode pôr um som, uma música sem letra, sabe? Só um sonzinho. Ou você fazer aquele exercício de respiração. Quando você começar a se estressar, porque se você se estressar, você pode ampliar, ficar com pressão alta, você pode se desorganizar, você só tem a perder. Mas e agora? Eu vou largar o trabalho? Se você tem esse trabalho, valoriza, é o que tem. Então, assim, tem pessoas que não têm trabalho, então a gente tem que sempre olhar a parte boa ou necessária. E eu acho que também nós somos espíritas, a gente sabe que a gente está no lugar que a gente precisaria estar, não é? Para viver e conviver com algumas situações. E num ambiente assim como esse, mais estressado, você pode até trazer uma calma pela tua forma de falar ou de agir, né? Quem mais? Eu queria compartilhar uma experiência, uma coisa que eu andei observando, né? Volta e meia eu estou em São Paulo a trabalho, e quando eu estou lá eu ando bastante a pé. E aí nessa caminhada eu andei observando o ritmo das pessoas andarem, né? E eu vi que elas andam muito rápido, né? E aí eu comecei a observar, falei, poxa, alguns passavam por mim e seguiam em frente mais rápido que eu. Eu falei, eu vou tentar acompanhar essas pessoas, né? E alguns até mais baixos do que eu
e andava assim mais rápido do que eu. Aí eu vi que a passada estava longa demais, né? Eu falei, vou acompanhar essas pessoas, né? Aí fui acompanhando, chegava um momento que eu não conseguia mais acompanhar. E aí eu percebi que o ritmo é muito mais rápido das pessoas andarem, né, lá em São Paulo. E aí aqui eu fui observar aqui também. Aqui é bem diferente, né? As pessoas andam igual eu ando aqui, né, no interior. As pessoas andam mais devagar. Então achei muito interessante, uma coisa que eu não tinha reparado, porque, como você falou, as pessoas em São Paulo é muito mais agitado, muito mais o trânsito, e até as pessoas a pé, elas têm essa pressa de chegar logo, né, no lugar, né? Mas você sabe, eu lembrei de algumas coisas da minha vida. Por exemplo, vocês têm filhos. Quem tem mais de um filho, um já é diferente do outro. Tem um que come bem, ele já vem dele, ele come mais devagar, ele é mais calmo. O outro come mais depressa. Por exemplo, às vezes a pessoa fica até hipertensa, tem pressão alta. Eu, desde pequena, eu sempre andei depressa, né? Só que eu tinha uma amiga deficiente física, que eu empurrava ela para ir para a escola, e aí eu ia devagar. Então, assim, isso não me trazia, era uma grande amiga minha, então isso não me trazia um pesar, isso era alguma coisa boa. Então, assim, mas o ritmo, cada um de nós tem um ritmo diferente. Tem pessoas que andam muito devagar. Tem pessoas que também falam muito devagar, né? Isso vai irritando, né? Então a gente tem que respeitar. Os filhos de vocês, com certeza, um não é igual ao outro, não é? Eu tenho uma filha mais assim, e meu filho mais tranquilo, mais zen. É da pessoa, do espírito. Então, tem características que são do espírito, que não são nocivas. Isso é prejudicial se você se perde por isso tudo. Que essa pressa, essa velocidade, essa impaciência for muito grande, né? Então, a gente não pode ter essa impaciência. Você tem que acolher o outro como ele pode. E vocês têm filhos. Não adianta você falar para ele, come mais depressa, meu filho, nós vamos perder a hora. O outro é rápido, Então, coloca ele comer antes, para que ele não perca o horário e vocês não se irritem. Porque às vezes isso acontece, não acontece? Fala, anda logo, vai escovar o dente. Então tem aquele filho mais tranquilo e tem aquele filho mais agitadinho, não é assim? É da característica da pessoa. Então tem coisas que não são problemáticas, de acordo com como cada um vai lidar com isso, né? Bem, Manilha, quem me conhece já sabe como eu sou, né? Eu nasci em São Paulo. Vivi 30 anos com burnout, sem saber que eu tinha, porque quem nasceu na década de 70 não tinha nome para as coisas, né? Agora que está surgindo nome para as coisas. E aí, Deus me deu uma filha deficiente, né? Óbvio que era para isso mesmo, para me dar uma brecada. E eu tenho uma mais velha que é extremamente acelerada, TDAH, e a outra, dificuldades no caminhar. E exatamente para isso. Esses dias mesmo, essa semana, eu sempre ando na rua mais ou menos uns 2 metros à frente, porque eu não tenho paciência de esperar ela. Aí ela fica, paciência, mãe, espera, mãe. E ela trava, ela empaca até eu voltar. É um treinamento, já é a espiritualidade trabalhando para mim. Ela está te ajudando, né? Exatamente, porque foram 30 anos de burnout. Aí, hoje eu vivo, sabe o que eu vivo hoje? A ciência de ter paciência para mim obter paciência. Porque não é 30 anos que eu vou resolver em 10. Então, assim, eu vou precisar de mais uma encarnação para poder saber o que é ser paciente. Porque se hoje eu reduzir 50%, ainda assusta muita gente os meus humildes 50%. Você entendeu? Então, eu tenho que ter paciência para ter paciência. Isso mesmo. Senão eu me cobro muito. E até no falar, até em tudo. Eu era multitarefa. Né? Agora eu estou aprendendo a fazer pelo menos 2 por cada vez, não Ótimo. uma por vez. Eu vou me perdoando, porque senão isso também vira uma cobrança. Sim, até porque cada um de nós tem características individuais mesmo. Vocês têm filhos, por exemplo,
Tem filhos que falam mais rápido, não que eles são ansiosos, é o ritmo deles. Mas eles conseguem parar, assistir um filme, ficar tranquilos. Então a gente tem que identificar isso. Sabe, um anda mais devagar, o outro anda mais depressa. Não quer dizer que o que anda mais depressa ele é super ansioso. Às vezes ele é calmo, mas é o ritmo dele. Tem pessoas que fazem as coisas muito devagar, não é? E vai. Tem pessoas que fazem as coisas mais rápido. Então, a gente tem que aprender assim. Só quando isso começar a prejudicar a rotina da família, a rotina da criança, dos pais, né? Tem alguém querendo falar aqui em 2 lugares. Aí tem que ter paciência para esperar. Bom dia. Eu tenho uma filha que na escola dela sempre faz penteados na hora de ir embora, né? E aí um dia eu observei que ela não estava mais vindo com tranças, e a professora fazia tranças lindas, cada dia um penteado. E aí eu falei para a professora um dia, o que aconteceu que a Luísa não está mais vindo com trança, né? Aí ela falou para mim assim, Bruna, ela não quer mais fazer, porque esses dias eu ia fazer, e ela pediu para fazer um rabo de cavalo que era mais rápido, que a trança demorava muito, que ela não queria esperar. E aí eu comecei a observar a rotina da minha casa, que era tudo muito, vamos Luísa, rápido, eu estou com pressa, principalmente na hora de ir para a escola. Então, assim, sem eu perceber, eu estava passando para ela essa minha impaciência. Eu falei, bom, está na hora de eu... E aí foi super interessante, que eu mudei, comecei a ter mais paciência e ela mudou em casa também. Mas se eu não tivesse, talvez, perguntado para a professora, eu não saberia disso, e eu continuaria, e isso é muito ruim para a criança, sim, né? Muito bom, isso mesmo. Agora, nós temos que saber disso. Tem filhos que são mais rápidos mesmo. Isso não é porque eles são impacientes. É o ritmo. Não tem um ritmo. Até para leitura, né? Tem pessoas que leem devagar, outras leem mais rápido. É o jeito de cada um. Isso não quer dizer que a pessoa seja impaciente. E nem que sua filha seja paciente demais. São ritmos. Salvo quando a situação começa a prejudicar, né? Então, uma pessoa muito impaciente, que ela começa a prejudicar, ela interrompe a professora, aí tem que trabalhar isso. Mas, às vezes, tem que pensar se os pais, às vezes, não estimulam isso, né? Anda rápido, vai perder hora, levanta dessa cama, né? Acorda antes, acorda meia hora antes, para poder tomar um café normal. Normalmente, não é tudo corrido de manhã? Vamos rápido, vamos perder a hora, né? Vai fechar o sinal. Quem mais que queria falar? No início do ano, na reunião de escola da minha filha, que tem 10 anos, a professora falou assim, a aula hoje, no máximo, é 30 minutos para você passar o conteúdo, porque eles não têm paciência. E aí eu queria que você... Aí eu até fiz um comentário, daqui a pouco as aulas vão ser shorts, né? Então, existe aí algumas, não sei profundamente, se você comentasse, que os shorts, eles fazem uma descarga de dopamina ou algum outro neurotransmissor, que você tem um prazer de ver aquilo, aquela informação rápida, e logo você já passa o dedinho e você já tem outra informação bacana e legal, que você vai ter uma descarga adrenérgica ou de prazer, por você estar tendo contato com aquilo. E as crianças, que a tecnologia, ela está na nossa vida, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Ela está aí, né? Então, assim, eles têm acesso. E tem até algo assim que se diz que a criança que assiste muitos shorts, ela pode ter uma alteração mesmo do raciocínio ou da memória, uma influência na parte cognitiva mesmo, né? Então, se você pudesse comentar alguma coisa sobre isso. Muitos estímulos, né? Estímulos excessivos. E isso vai intoxicando. Então, pode ver coisas mais virtuais, vamos pensar, pode, mas tem que ter limite. A gente tem que estimular os filhos a viver mais o real, né? Vai brincar, em vez de chamar um amiguinho para brincar em casa, o que eles vão fazer? Jogar videogame. Ou vão ficar só nesses... Não, vai jogar bola, né? Vai fazer um quebra-cabeça em grupo. Então, assim, a gente tem que tentar, não é voltar atrás para a vida, porque o progresso existe, né? A parte das facilidades, elas existem, mas nós temos que saber como lidar com isso, para
para que realmente a gente possa deixar nossos filhos mais pacientes e não impacientes. Porque o mundo está muito rápido, então desacelera. Até na forma de falar, até na forma de comer. Eu tinha um amigo, ele comia tão devagar, ele me irritava. Mas ele era muito devagar. Ele comia assim, sabe aquela coisa assim, se deixasse ele ficava quase 1 hora. Era muito, não era só a mim que ele irritava. Mas é assim, tem um limite para tudo isso, né? Então observem seus filhos, ajude eles a serem mais pacientes e sejam mais pacientes também, que a nossa vida às vezes se estimula, a gente fica um pouco impaciente, opa, deixa eu pensar nisso, né? Eu acho que tudo é um trabalho que nós devemos fazer por nós e para os filhos, né, que estão aí na formação. Então é isso, né? Alguém mais quer falar? Pode falar. Só fazer um relato, né? Bom, primeiro, para quem não sabe, né, o Shorts é o vídeo curto ali de 20, 30 segundos. Também percebi em casa que estava levando um prejuízo, por exemplo, a criança perdia paciência para leitura, para qualquer outra atividade mais demorada. Então, primeiro foi uma terapia de choque, assim, 1 mês sem celular, sem pôr a mão no celular. Depois, quando voltou o celular, proibido vídeo curto, só vídeo educativo mais longo, ou até mesmo vídeo de diversão, mas vídeo com começo, meio e fim, para voltar ao raciocínio da criança. E um relato meu como profissional, no consultório estou atendendo uma senhora, já idosa, por um motivo clínico, mas ela está acompanhando com um psiquiatra, tomando antipsicóticos, porque ela estava nesse vício de vídeos curtos e totalmente dependente. Então ela vem num momento, acho que está em início de tratamento, então ainda muito sedada, né, por causa dos antipsicóticos, para tentar se livrar dessa dependência desses vídeos rápidos que ela estava se alienando da realidade disso, né? Então vai desde criança até idoso. Isso. Sim, e isso está ficando muito sério, né? Vamos pensar, vou perguntar para vocês. Quem de vocês hoje lê bastante? Lê livro, pegar o livro mesmo com a folha. É muito importante nós voltarmos para o papel, sabia? Eu gosto de ler no papel, né? Mas eu tenho que admitir que eu leio menos hoje do que eu lia antes, porque tem muitos estímulos que vêm para cima da gente. Eu leio ainda e gosto de ler no papel. Não gosto de ler em iPad, eu acho isso desgastante, né? Porque no papel a gente consegue, é diferente. Então, é muito importante isso. As pessoas estão ficando desconectadas, né? Ansiosas, aceleradíssimas. Então vamos fazer uma ré. Não é ficar lento. É o normal, né, gente? Vamos voltar para uma normalidade onde a gente possa ouvir, a gente possa falar, né? Escutar e falar. Essa troca mais lenta no sentido de poder fixar, prestar atenção. Às vezes alguém está tão assim, você fala com a pessoa, ela não entende. Ela finge que ouve, ela faz assim, aí você percebe que ela nem te ouviu. Não tem pessoas que ficam assim? Estão no mundo essa ansiedade elevada, essa impaciência, né? Então, vamos buscar um trabalho maior. Todos nós precisamos fazer um pouco nisso, né? Tudo bem? Então, tá bem. Então, até o próximo mês.